Muito bem, pessoal. Então vamos aqui dar início à nossa primeira aula, né? E a gente vai começar vendo um pouquinho da teoria aí acerca de contagem. Mas a tônica do nosso curso vai ser a gente estar resolvendo os problemas e no meio desses problemas a gente dá uma pausa muitas vezes e vê um pouco de conteúdo que é necessário ali para resolver aquele problema. Mas quando a gente fala de contagem, né, a gente tem que ir um pouquinho aí lá para o início da humanidade, quando ela começou a necessitar, né, desse processo, né, de fazer a contagem. Como, por exemplo, você pode ver aí na ilustraçãozinha que eu coloquei, um pastor, né, preocupado aí em contar as suas ovelhas, né? E o que que faziam lá no início? Eles faziam muitas vezes uma associação, né, que hoje a gente chama de função bijetiva, objetora, objeção, né? Então, na verdade, né, o que eles faziam, aí está aqui, era uma que a gente chama hoje em dia de bijeção, tá certo? Então, cada ovelhinha tinha ali a sua pedrinha designada. Então, o conjunto, né, de ovelhas, ele estava associado ao conjunto aí de pedras, né? Vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto A e esse aqui de conjunto B. Então existia essa relação bionívoca, né? E as coisas não mudaram, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em contagem, a gente até define matematicamente o que é que significa contagem, a gente também usa, né, essa ferramenta que são as bijeções, né? Então a gente tem lá um conjunto, um subconjunto dos números naturais e faz uma relação, né, uma relação bionívoca, né, uma função bijetiva, objetora daquele subconjunto dos naturais no conjunto que a gente quer lá estabelecer a contagem, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aqui acerca de funções sobrejetoras, funções injetoras, a definição, né? Para a gente poder chegar aqui na função bijetiva, né? Ou bijetora, que é ela que estabelece essa questão da contagem. Isso vai ser muito comum durante o nosso curso. Às vezes a gente querer fazer, né? A gente quer fazer uma certa contagem e a gente estabelece uma bijeção entre aquela contagem que a gente quer fazer e um certo conjunto que, por algum motivo, para a gente é mais simples ou é mais fácil ali a gente fazer aquela contagem, tá bom? Então, essa é um pouquinho da teoria. E uma coisa importante é que toda a parte aqui de contagem, ela está apoiada basicamente em três princípios, né, que são interessantes a gente saber. O primeiro princípio, como eu falei, é o que a gente chama de princípio bijetivo. Então, tá aqui, ó, princípio bijetivo, tá certo? Então é aquele que fala, né, que dado dois conjuntos finitos, né, e não vazios, então a quantidade de elementos de A vai ser igual à quantidade de elementos de B, se existe uma objeção. Talvez para você pareça muito simples, né? Mas isso aqui está definindo para a gente aí a questão de você poder fazer uma contagem, como eu comentei agora há pouco. O outro é chamado de princípio aditivo, né? Então, vou colocar aqui, ó, então é o princípio aditivo. Eu gostaria também de deixar claro que tudo isso aqui que eu estou escrevendo nesses slides, nessas lousas aqui, vão ficar disponíveis para você. Do jeito que eu estou escrevendo aqui, as soluções dos problemas, né? Do jeito que você está vendo aqui no vídeo, você vai ter acesso aí a essas lousas, tá certo? Então, o princípio aditivo, ele é baseado no fato que se eu tenho dois conjuntos finitos e disjuntos, então quando eu quero contar a união, né, a quantidade de elementos da união, isso vai ser a quantidade de elementos da soma de A mais B, tá certo? Então você soma aí a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B e faz a soma. Isso é a famosa divisão aí em casos, né? Como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E não poderia deixar de faltar também o que a gente chama de princípio multiplicativo, né? Então, o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem também é algo baseado em quantidade de elementos de conjunto. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, então não vou entrar em muitos detalhes, mas esse princípio fundamental da contagem ele vai aí dar base aí para você fazer boa parte das contagens que nós necessitamos, tá certo?
Vamos um pouquinho mais adiante agora, né? E aí sim falar do princípio multiplicativo, tá certo? Então, o princípio multiplicativo, pessoal, esse baseia o seguinte: digamos que você tenha que fazer aí K escolhas, né? Que aqui no caso são 4 escolhas. E para cada escolha, você tem uma certa quantidade, né, de possibilidades que você pode utilizar para fazer aquela escolha. Então, nesse momento, para você saber o total de possibilidades que você tem, basta você fazer o produto aí dessas possibilidades. Lembrando que as escolhas elas devem ser independentes. É claro que, como nós vamos ver aqui, isso não significa que as possibilidades não vão influenciar uma na outra, né? E, por exemplo, vai acontecer que quando você tem uma lista de números e você usa um certo número para essa primeira possibilidade, então você já esgota uma possibilidade aqui do que ficaria disponível para a segunda. Mas isso não significa que as escolhas em si elas sejam dependentes. As escolhas elas continuam independentes, tá certo? Então é muito bom a gente salientar isso. Então, de maneira geral, se você tiver que fazer K escolhas, então vamos colocar aqui, você tem que fazer K escolhas. E você tem, para a primeira escolha, você tem P1 possibilidades, para a segunda P2, para a terceira P3, até para a késima possibilidade, se você tiver késima escolha, você tiver PK possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, ele vai dizer para a gente que a quantidade total, né, de casos vai ser o produto aí desses PKs, tá certo? Então, isso aí é um fator muito importante e que nós vamos usar isso aí bastante, né, nos nossos problemas. Falando em problemas, que tal nós começarmos com o primeiro problema? Então, eu vou colocar aqui o primeiro problema que nós vamos abordar. É um problema simples, mas que já traz aí bastante coisa para a gente, né? Então, vamos aqui lê-lo, né? Há 11 pessoas em uma competição de matemática e deseja-se distribuir uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze para as três que obtiveram as melhores pontuações. E eu pego uma pergunta para a gente de quantos modos isso pode ocorrer, né? Então, quais são as escolhas que a gente tem, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Colocar assim, realmente, do jeito mais fácil, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, você tem uma, duas, e aí você vai ter a tua terceira escolha. Então, vamos colocar aqui, ó. Quem é que vai ser o ouro? Quem é que vai ser a prata? E quem é que vai ser o bronze, tá certo? Então, essas são as três escolhas. E quantas possibilidades nós temos para cada uma delas, ó? Veja como isso vai ilustrar justamente o que eu falei das escolhas serem independentes, tá bom? E agora as possibilidades elas vão sendo afetadas, né, de acordo com as escolhas que você fez no início, né? Então, por exemplo, para o ouro, você de início você tem as 11 pessoas disponíveis para você. Então você bota aqui, ó, 11. Você tem 11 possibilidades. É claro que uma pessoa ela não pode ser ouro e prata ao mesmo tempo. Então, para a prata, você já não vai ter 11 pessoas, você vai ter menos possibilidades, né, de escolha aqui. No caso, você vai ter 10, mas são independentes, né? Uma vez que você escolheu lá o ouro, então, quando você vai escolher a prata, acabou. Se você tem lá suas quantidades, lá, suas 10 possibilidades, não existe mais influência do anterior. E por final, para o bronze, né? Você tem aí 9 possibilidades, porque você já escolheu tanto o ouro como a prata. Então, o que que acontece, né? Aqui você tem que fazer a primeira escolha, a segunda escolha e a terceira escolha. Notou que eu dei uma ênfase no i, que é justamente isso que na nossa linguagem que vai dar uma dica de qual princípio você vai estar usando, se é o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, né? Então, aqui, como as escolhas são independentes, né, você tem que fazer uma escolha e uma segunda escolha e uma terceira escolha, então a gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Então, a nossa resposta aqui, então vou colocar aqui, ó, a nossa resposta vai ser 11 vezes 10
vezes 9, então nós temos 990 aí possibilidades nesse primeiro caso, tá certo? Se você perceber, ou se você, na verdade, já tiver um pouquinho aí vamos dizer assim, manha, conversa com a combinatória, você vai notar que a gente está falando aí do que é um arranjo, né? Então, eu vou botar aqui com observação, lembrando que eu vou falando um pouquinho do conteúdo à medida, né, que a gente vai necessitando, tá certo, pessoal? Então, eu vou só aqui adicionar uma paginazinha para a gente ficar aqui com mais liberdade aí com respeito a nossa, nosso conteúdo. Então, eu vou colocar aqui também, vou colocar aqui uma figurinha que ela vai meio que ilustrar isso daí, né? A questão do arranjo, tá certo? Então, vou botar aqui, vou diminuir um pouquinho. Então, o que é que seria um arranjo, né? O arranjo, ele vai funcionar da seguinte maneira, ó. Você tem que fazer, vamos dizer, K escolhas, né? Dentre, colocar dentre N possíveis, né? Então, você tem N objetos e você quer escolher K deles. Mas você se preocupa com a ordem, né? Esses K vão estar, por exemplo, numa fila, né? K dentre N possíveis, né? E os K, né? Tá aqui. E as suas K escolhas, né? Leve em conta a ordem, né? Então, tá assim, ó. A ordem é importante. Então, eu não me preocupo muito com essa questão de nomenclatura, porque eu sei que é algo que vai aparecendo naturalmente e você vai assimilando de forma natural, né? Porque algumas pessoas ficam, eu tenho que decorar o que é arranjo, eu tenho que decorar o que é combinação, uma ordem importa, outra ordem não importa. Eu não, eu não incentivo vocês a ficarem com essa ansiedade toda, porque à medida que você for usando essas coisas, o importante não é a nomenclatura que você dá ou a notação que você usa. O importante é o raciocínio matemático que está por trás e você saber identificar o que é que aquela situação está pedindo. Porque quando a gente fica arranjo, combinação, permutação, você fica tão fixo ali na fórmula daqueles objetos que você esquece o que é que está acontecendo por trás, como é o funcionamento, né? E isso é muito mais importante do que você saber a fórmula de um arranjo, a fórmula de uma combinação, a fórmula do primeiro lema de Kaplanski, do segundo lema de Kaplanski, e por aí vai. Então, o que é interessante para nós? A gente entender o que é que está por trás disso, tá certo? Então, isso aí é muito importante. Então, vamos lá. A gente tem que fazer K escolhas, né? Então, vamos colocar o seguinte. Então, a gente tem a primeira escolha, que a gente tem que fazer, a segunda, a terceira, voltar aqui reticências, até a késima escolha, tá certo? E aí, dentre essas K escolhas, para a primeira, a gente tem N possibilidades. Para a segunda, vou até botar aqui, ó, primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, e aqui seria a nossa késima escolha. E aí, para a segunda escolha, você vai ter N menos uma possibilidade, lembrando que você está se importando com a ordem, ou seja, você está dizendo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, e por aí vai. Tá certo? Então, você está se importando com a ordem. E aqui, para a terceira, você tem N menos duas possibilidades, e até aqui, para a késima, você vai ter N menos K mais 1, tá certo? Então, são N menos K mais 1 possibilidades. Princípio multiplicativo, né? Porque você tem que fazer a primeira escolha e a segunda escolha e a terceira escolha e a quarta escolha e por aí vai até a késima. Então, a resposta aqui no caso para a gente do arranjo aí seria n vezes n menos 1 vezes n menos 2 reticências até o n menos k mais 1. Tá bom? Então, esse aí seria o que a gente vai chamar. No caso, você tem que fazer escolhas distintas, né? Nessa ilustraçãozinha, ele bota quando você pode fazer repetições, mas para a gente está abordando essa daqui, né? Que é sem repetição, você não pode repetir. Então, seria o seguinte, né? Só para deixar claro. Então, você quer escolher de N, você quer escolher K.
Então, isso aqui é n vezes n menos 1, aí reticências, até n menos k mais 1. E agora a gente pode lembrar também de algo interessante, que é a permutação, né? A permutação seria o caso quando k é igual a n, né? Então, tá assim, ó, se o k ele for igual a n, então temos, na verdade, né, temos a permutação. Ou seja, que seria você ver todas as trocas de posições entre aqueles n elementos dados, né? Então, isso aqui seria a permutação, tá bom? A permutação de n objetos. No caso, a permutação dos n objetos ficaria dessa forma, né? Seria n vezes n menos 1 vezes n menos 2, aí reticências, até 2 vezes 1. Porque você está usando aí todas as k escolhas, viram as n escolhas que você tem que fazer, então você está fazendo apenas a troca aí de posição. E a gente costuma usar, para abreviar esse número, né, a multiplicação de 1 até n, né, a gente costuma usar a notação de n fatorial, esse n com esse sinal de exclamação aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontinhos e um igual. Isso aqui significa que eu estou falando acerca de, estou definindo, né, essa notação aqui, tá bom? Então, essa aí é a permutação. Aí, com isso, a gente chega nessa formulazinha aqui, né, que é colocada, tá legal? Porque se você tem que o A, nk, isso aqui é n vezes n menos 1, reticências, até n menos k mais 1, então, eu posso multiplicar isso aqui por n fatorial. Então, vou multiplicar por n fatorial. Oh, aliás, vou multiplicar por n menos k fatorial, tá certo? Que seria o que é que aconteceria se continuasse diminuindo, né, até chegar a 1. E vou dividir isso daqui por n menos k fatorial, né? Então, dividindo aqui por n menos k fatorial. Aí, em cima, vai se tornar o n fatorial, ou seja, a multiplicação do n até 1. Então, fica n fatorial e embaixo fica o n menos k fatorial, né? Chegando justamente nessa formulazinha que eu botei aqui na figura, tá certo? E isso aí abordou o que é um arranjo. Mas lembrando, a gente não precisa ficar aí muito preocupado com essa questão de o que é um arranjo, o que não é um arranjo, é uma combinação. Não fique ansioso com isso. Respire fundo e entenda o que é que está por trás. O nome que é dado, isso aí, você pode até, se você mesmo quiser dar outro nome, você pode dar outro nome, desde que aquele objeto matemático você saiba reconhecê-lo, você saiba trabalhar com ele. Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro problema. Então vejam que ele já trouxe um certo conteúdo, já fixamos aí algumas notações. Então, foi um problema simples, mas um problema que trouxe bastante coisa aí para a gente. Vamos para o nosso segundo problema. Te convido aqui a ver o nosso segundo problema, que é um problema bem interessante, né? Ele fala o seguinte para a gente, ó. 3 casas do tabuleiro a seguir devem ser pintadas de preto, de modo que não existam duas casas pintadas na mesma linha ou na mesma coluna. De quantos modos podemos fazer isso? Para fazer esse problema, gente, eu vou fazê-lo da maneira errada. Exatamente. Eu vou fazê-lo aqui e eu gostaria que você tirasse um tempo, quando você visse aqui a maneira como eu vou fazer, que eu já adianto, que é a maneira incorreta de fazê-lo, eu quero que você tire um tempinho, dê uma pausa no vídeo, reflita para ver por que é que isso aí, vamos colocar dessa maneira, por que é que essa forma de pensar não se aplica a esse problema, leva a um erro. Que seria o seguinte, ó, eu tenho que escolher 3 casas, aí tenho que escolher essas 3 casas, de forma que eu consiga colocar na disposição, né, pintar, né, pintar de uma forma em que você não tenha na mesma linha ou na mesma coluna mais de uma pintura, tá certo? Então vamos lá. Forma errada de fazer. Você pode ver o seguinte, eu tenho que escolher a primeira casa, então vamos colocar o seguinte.
você tem que fazer uma primeira escolha, você tem que fazer uma segunda escolha e você vai ter que fazer uma terceira escolha, tá certo? Então, são 3 escolhas. Aí você pode pensar da seguinte maneira: ah, tudo bem. Para a minha primeira escolha, eu tenho as 9 casas aí disponíveis para mim. Tudo bem, tá certo. Você tem as 9 casas aí disponíveis para você. Aí vamos dizer que você tenha escolhido essa casa bem aqui. Automaticamente, quando você escolheu essa casa, então você tem que descartar essa e essa. Tá certo? Show. Então ficaram 4 casas. Aí você vem, aí eu vou colocar aqui que eu tenho agora 4 casas à minha disposição. Aí digamos que você tenha escolhido essa, né? Só para ilustrar. Aí você tem que descartar agora essa e essa daqui. Beleza. Então, você ficaria com apenas aqui uma possibilidade, finalmente, para a escolha da última casa. Aí você fala, isso aqui é o princípio multiplicativo, porque eu tenho que escolher a primeira casa e a segunda casa e a terceira casa. Então, isso daqui vai dar 9 vezes 4, vão dar 36 possibilidades. Mas esse raciocínio, ele tem um erro. Então, pare um pouquinho, pense, vá talvez fazer uma merenda aí, e aí você volta para ficar pensando, né? O que é que está errado nesse raciocínio, tá certo? Então, se você fez tudo isso, eu vou agora prosseguir, tá bom? E falar onde é que está o erro. Então, note que nesse caso aqui, então, se eu só botar aqui como ilustração, essa escolha aí da primeira, da segunda, da terceira casa, né? Então, isso aqui foi a escolha da primeira casa, essa aqui foi a escolha da segunda casa e essa aqui foi a escolha da terceira casa. Mas vamos dizer que ele tivesse feito como escolha da primeira casa, vou até botar aqui de outra cor, ele tivesse feito essa casa aqui como primeira casa e ele tivesse escolhido essa aqui como segunda casa e ele tivesse escolhido aqui essa terceira casa. Me diga uma coisa, é a mesma escolha. Vocês estão vendo? É a mesma escolha, pessoal. Então, se ele escolher primeiro essa daqui, segundo essa, terceiro essa, é a mesma coisa que ele escolher primeiro essa, segundo essa, terceiro essa. Então, qualquer permuta, dada uma escolha que ele faz aqui, todas as permutações, na verdade, vão estar sendo contadas de forma repetida, né? Então, a permutação dessas 3 casas, elas estão te dando coisas a mais. Você não precisaria fazer dessa maneira. Ou seja, esse número 36 aqui, ele teria que ser dividido por 6, que seria a quantidade de permutações. Uma vez que você faz uma escolha, e aí você fica mudando de posição, como a gente fez aqui, né? Fica mudando de posição quem seria a primeira, quem seria a segunda, quem seria a terceira, mas somente entre aquelas 3. Então, tudo isso aí é uma repetição. Então, isso significa que esse 36 aqui tem que ser dividido por 6, o que daria, né? O que daria a resposta correta a esse problema. São 3 maneiras ou 3 possibilidades aí de você fazer essa pintura, tá certo? Essa é uma correção, né, no caso dessa solução, você argumentando, você olhando por essa maneira, mas existe uma segunda solução, né? Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar aqui como solução 2, que seria você fazendo o seguinte, né? Na solução 2, você vai fazer por linhas ou por colunas. Perceba como a gente, raciocinando dessa maneira, a gente evita, a gente dá uma volta, né? Nessa questão que aparece aqui das repetições, né? Então, eu vou me concentrar nas colunas para poder fazer essa contagem. Então, quando eu olho, eu vou escolher quem é a casa que eu vou escolher na primeira coluna, né? Eu vou escolher a primeira coluna, eu vou escolher a segunda coluna e vou escolher a terceira coluna, né? A casa da terceira coluna. Então, fica o seguinte, ó. Para a primeira coluna, você tem as 3 possibilidades. Acabou-se, né? Você tem 3 possibilidades, como a gente pode ver aqui. Uma vez que você tenha escolhido, como por exemplo, eu escolhi essa daqui. Beleza, se você escolheu essa daqui,
e agora você vai olhar para a segunda coluna, você já sabe que eliminou uma casa dela. Tá legal? E aí, como você eliminou uma casa dela, então para essa daqui você só tem duas, tá certo? E finalmente, para essa aqui você só vai ter uma possibilidade. Então, isso aqui vai dar direto o 3 vezes 2 vezes 1. Show de bola? Então, é outra maneira aí de você enxergar, de você ver, né? Esse problema é um problema clássico, né? Ele caiu aí na Olimpíada Carioca de 2022, mas é até comum esse tipo de problema, por exemplo, ele cair na OBMAP, né? Então, é um problema legal, um problema interessante, né? E que traz aí esses conhecimentos para a gente, tá bom? Então, vamos fazer um problema que é um pouco parecido com esse. O que é que vocês acham, né? Então, vou aqui para o nosso terceiro problema. Então, vamos aqui para o nosso terceiro problema. Então, note que novamente nós temos uma espécie aí de tabuleiro. E o pedido é basicamente o mesmo, gente. Notem, Ana tem 6 moedas idênticas e deseja pôr cada uma delas em uma casa do tabuleiro dessa figura, né? De tal maneira que cada fila contém exatamente uma moeda e cada coluna contém exatamente uma moeda. E pergunta-se de quantas formas ela, né? No caso, Ana, ela pode fazer isso. Então, vamos aqui. Vamos raciocinar aqui. Deixa eu pegar essa gravura aqui. Então, vou pegar essa imagem e vou copiar para cá, tá certo? Então, para ficar mais fácil aí da gente trabalhar. Vou dar uma aumentadinha aqui nela. Então, pronto, coloquei aí para a gente raciocinar. Veja que o grande problema agora desse exercício, né, é justamente essas abinhas aqui que elas surgiram, né? Então, essas abinhas, elas acabam contribuindo para complicar o problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar abordá-las de forma separada. Então, eu vou pegar essa primeira abinha aqui, essa região aqui da primeira abinha, e vou pintar de verde, vou destacar aqui de verde, né? E a segunda abinha aqui, eu vou destacar de amarelo, tá bom? A primeira pergunta que eu faço a vocês: será que sempre vai ter moedas tanto na região verde como na região amarela? Uma perguntinha, né? Raciocine aí um pouquinho. Será que sempre vai ter, obrigatoriamente você tem que colocar uma moeda aqui nessa região e uma moeda nessa região? A resposta é sim. Vou botar até aqui como um fato, né? Então, tá assim como fato. Sempre, ó, tá aqui, ó. Sempre haverá, né? Sempre haverá moedas, né? Tá assim, sempre haverá moedas na região. Enquanto eu estou escrevendo aqui, vá pensando o porquê disso, viu? Na região verde e na região amarela, tá certo? Então, tá assim, e na região amarela. O porquê? Qual é a justificativa desse fato aí? Pense o seguinte: eu tenho que distribuir 6 moedas e as moedas não podem não podem ter duas ou mais na mesma linha. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas. Eu tenho 6 linhas e 6 moedas. Se, por exemplo, eu não pudesse colocar uma moeda aqui, eu teria 5 linhas para 6 moedas. Olha o princípio da casa dos pombos, ó, que eu falei que a gente não vai falar disso, focar nessa questão, mas aparecendo aqui. Tá bom? É de uma maneira simples, mas é o princípio da casa dos pombos. Então, a justificativa desse fato é o princípio da casa dos pombos, né? Se isso não acontecesse, então haveria aí mais de uma moeda, né, em alguma das linhas. Então, primeiro fato, a gente tem que colocar uma moeda aqui e uma moeda aqui, tudo bem? Com isso, eu vou dividir o problema justamente nas escolhas dessa forma. Ou seja, eu primeiramente vou escolher o local dessa primeira região, que vai estar uma moeda, o local dessa região amarela, que vai estar aí uma segunda moeda, e depois eu me preocupo aqui com essa parte branca, tá bom? Então vamos lá. Então vamos botar aqui, ó, a escolha para a região amarela. A escolha para a região amarela,
você vai ter aqui de início 4 possibilidades, tá certo? Então, você só pode escolher aí uma das 4, né? Uma das 4 casinhas que compõem a região amarela. Quando eu vou para a região verde, né? Tá aqui, ó. Região verde. Quantas possibilidades eu passo a ter, né? Bom, se você escolheu, se você colocou, por exemplo, uma moeda bem aqui, então você sabe que você está anulando essa casinha aqui, porque não pode ter também mais de uma moeda na mesma coluna. Então, nesse caso aqui, você vai ter apenas 3 possibilidades, tá certo? Vamos dizer que você colocou a tua moeda bem aqui, claro, quando você colocou a moeda aí, então automaticamente você vai anular, né? Só botar aqui direitinho a moeda. Então você anula aqui toda essa coluna. Então, essa coluna aqui, ó, ela ficou anulada e essa coluna aqui ficou também anulada pela moeda que você colocou na região verde. Aí beleza, muito bacana. Nós aí já fizemos as duas regiões, só que tem agora a parte branca, né? Então eu vou colocar aqui que a nossa escolha agora vai ser da parte branca. Só que a parte branca ficou fácil, porque a gente cai no mesmo problema anterior. Tá percebendo? Ó? Você tem agora 4 linhas. Né? Tá aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4 linhas. E você tem 4 colunas à tua disposição. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o mesmo problema anterior, só que agora, ao invés de um tabuleiro 3x3, você tem um tabuleiro que é 4x4. Tá bom? Então, você vai ter aqui quantas possibilidades? Ó, no outro, deu o quê? Deu 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, como é 4, vai dar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial, né? Então, aqui ó, seria o 4 fatorial. Ou seja, a tua resposta aqui, aí sim tem que aplicar o princípio multiplicativo, né? 4 vezes 3 vezes 4 fatorial. Então, aqui é 4 vezes 3 vezes 4 fatorial, que vai dar 12 vezes 24. E por curiosidade, isso aqui vai dar o 288. Por que eu estou falando por curiosidade? Porque a nossa intenção nunca é focar no resultado em si, mas no raciocínio que levou até aquele resultado, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso quarto problema, tá certo? Ele diz o seguinte para a gente, ó, de quantas maneiras podemos ir de A até B, no caso nesse tabuleiro aqui, ou nessa grade, né, 5x5, sem passar 2 vezes pelo mesmo local e sem mover-se para a esquerda, né? Então aqui mostra um exemplo, né, de caminho aí que pode ser traçado. Esse problema, ele é muito típico, né? Por exemplo, aparece muito em OBMap, né, e tudo mais. Mas ele traz uma lição para a gente que eu gostaria de destacar até como uma espécie de dica, de sugestão, que é o seguinte: se você começar a fazer alguma contagem, seja por qual técnica for, e você estiver se enrolando bastante, é um sinal claro que você não está indo por um bom caminho, tá certo? Talvez seja bom você mudar aí a estratégia, né, que você está usando se você começar a se enrolar bastante. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas pegarem esse problema aí e elas fazerem o seguinte: ah, eu tenho que sair do ponto A e eu quero saber quantos caminhos existem para o ponto B. Ela faz o seguinte: ah, eu tenho duas possibilidades, eu posso ir para cima ou posso ir para o lado. Aí você chega aí, ah, nesse ponto aqui eu posso ir para cima ou posso ir para o lado. E aí vai tentando fazer aí essa contagem utilizando essas duas possibilidades. Uma vez que você chegue num ponto, você fazer aí essas duas possibilidades e acaba que você se enrola, se enrola, se enrola e não chega realmente à resposta correta desse problema, tá bom? Porque, na verdade, para resolver esse problema, basta uma observação simples, né? Que observação simples é essa? O que é que determina um caminho? Pense bem aí. Ele tem, ó, vou botar o seguinte aqui, ó, um caminho, né? Quando a gente olha para um caminho, ele vai ter a parte vertical dele, que eu vou chamar de PV, né?
e ele vai ter a parte horizontal dele, tá bom? Uma coisa, quando eu olho para a parte vertical, então vamos ver aqui o exemplo desse caminho aqui. Então, a parte vertical dele, quando eu olho só uma linha dessa aqui, veja que você pode ter ido 1, 2, 3, 4, 5 ou até 6, né? 6 posições para cima. Mas quando eu olho apenas a parte horizontal do caminho, isso aí é o grande segredo, né? É o seguinte, em cada coluna só tem uma parte horizontal, exatamente uma, né? Isso por si só já te dá uma dica que o segredo para resolver esse problema vai ser você olhar para a parte vertical. Então, vou botar até aqui, ó. Então, aqui a parte horizontal, perdão. Então, a parte horizontal é que vai te dar realmente a chave do problema. Porque, vamos supor aqui, então é um tabuleiro aqui 5 por 5, eu vou colocar aqui outro tabuleiro para vocês entenderem aqui. Então, vamos botar aqui esse tabuleiro bem aqui para representar, né, sem esse caminho aí, para representar a nossa ideia, tá certo? Então, vamos dizer que você tenha escolhido, na primeira coluna, você escolheu esse camarada bem aqui, tá bom? Nessa segunda, você escolheu esse daqui. Eu vou até botar um pouquinho, uma cor um pouquinho mais forte, vou botar aqui de vermelho aqui, né? Para ficar bem destacado. Então, esse aqui e esse aqui. Nessa coluna você escolheu esse daqui, tá legal? Aqui você escolheu essa e aqui você escolheu essa, tá certo? Vamos ver que isso por si só já determina o caminho, ou seja, automaticamente a escolha da parte horizontal do problema, ela determina quem tem que ser a parte vertical. Então note que você, como você parte daqui, você obrigatoriamente você vem para cá, tá certo? Aí você passa aí pela parte vermelha e aí para chegar na próxima parte horizontal, você é obrigado a fazer esse caminho. Então você faz isso e você faz isso. Tá legal? E aí você vai, percorre aí o caminho ao pedaço vermelho. Aí de novo, para você ir para a próxima parte, você tem que, no caso aqui, descer. E aí você pega de novo a parte vermelha, aí você vai ter que subir, pega a parte vermelha, no caso aqui vai ter que descer para chegar para a próxima parte horizontal. E finalmente você vai ter que subir, né? Porque você tem que chegar ao outro extremo. Notou? Percebeu? Então, a parte horizontal, vou botar aqui como observação também, né? Então, a parte horizontal determina, determina a minha parte vertical, tá certo? Então, a minha parte vertical. E por si só, isso determina o caminho, né? Então, isso aqui implica que a parte horizontal, ela determina aí o caminho. Vocês vão ver que eu vou usar bastante abreviação, até para a gente tornar a aula um pouquinho mais dinâmica, né? Não ficar perdendo muito tempo com relação à escrita. Pois bem, se a parte horizontal ela determina o caminho, então a minha preocupação na contagem é com quem? Com a parte vertical. Então, vou aqui botar um pouquinho mais para baixo. Novamente, vou botar um tabuleiro, tá certo? 5 por 5. Então, eu vou aumentar aquele um pouquinho. A gente tem que fazer somente essa contagem, né? Então, em cada coluna, para cada coluna dessa, então você tem a primeira coluna, você tem a segunda coluna, você tem a terceira coluna, você tem a quarta coluna e você tem a quinta coluna, tá certo? O que que acontece? Quantas possibilidades você tem aqui de escolha para a para a parte horizontal? Você só pode escolher uma, né? Você não pode escolher duas, né? Porque ele não pode fazer um trajeto voltando ou talvez se cruzando, né? Para poder passar duas vezes, né? Pela mesma coluna. Só deve escolher apenas uma. Então você tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades, né? Então vou botar aqui, ó, seis possibilidades. Para esse aqui você também tem seis possibilidades. Para esse aqui você tem seis. Para esse aqui você tem 6 e para esse aqui você vai ter
6, tá certo? Então, você pode escolher, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, em cada uma. Resumindo, a nossa resposta aqui no caso, aí é o princípio multiplicativo, claro, que você vai ter que apresentar, vai ser 6 elevado a 5, tá certo? Não me interessa saber esse valor, então eu vou deixar desse jeitinho aí, o 6 à quinta, mas aí é a nossa resposta aí com relação a esse problema, tá bom? E aí, tá gostando? Tá gostando até agora aí do que você tá vendo, os problemas? Então, note que a gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai aumentando também o nosso nível, tá certo? Então, os próximos problemas, a gente já vai dar uma alteadazinha no nosso nível. Então, para agora um pouquinho, dá uma respirada, tá certo? E aí, a gente vai se ver aí na continuação dessa aula.